E como eu falei pra vocês, o pacotão do Flamengo está perto de oficializar as contratações dos 3 jogadores. Ainda nenhum foi oficializado oficialmente, mas os 3 já estão basicamente certos. Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino, já que o clube destravou o problema da negociação que estava envolvendo o Carrascal, que já era, nesse momento, para estar em solo carioca, já fazendo seus exames médicos para poder ser oficializado como novo reforço do rubro-negro, e agora o empresário do meia colombiano vai resolver essa situação com o Dinamo Moscou. O lateral direito do Milan e o meia do Dinamo de Moscou e o atacante do Atlético de Madrid estão perto de assinar já com o Flamengo nos próximos dias. Cara, o Flamengo tá montando uma seleção, não restam dúvidas, já trouxe o Saul, ainda quer trazer um atacante, né, cara? Deve se desfazer também de algumas peças. Bom, eu não sei se alguma equipe do futebol brasileiro, ou quem dirá da América do Sul, terá, assim, culhão para conseguir parar esse Flamengo e esse time que eles estão montando. E o Grêmio, sim, está muito próximo de enviar uma oferta, se não, entrar em conversas oficiais com o Flamengo pela contratação do Everton Cebolinha. Não deve permanecer no Flamengo. O Flamengo tá trazendo muitos jogadores, já trouxe pontas, já trouxe atacantes, e deve se desfazer de muitos deles. É claro, e o Cebolinha, que foi um dos principais jogadores que chegou lá em 2022, foi uma das contratações mais caras também da história do Flamengo, se não me engano, chegou por 74 milhões de reais, deve deixar o Flamengo. É claro, que por valores muito abaixo disso, que eu não sei se alguma equipe brasileira teria dinheiro para conseguir contratar o Cebola, e é claro que a equipe que sonha com a contratação do Cebolinha, você já deve imaginar que é o Grêmio, né, rapaziada? Que foi onde ele foi formado lá atrás, foi onde ele se destacou para o mundo do futebol, teve convocações para a seleção brasileira, foi muito importante na Copa América 2019 e foi vendido para o Benfica. Não tá passando pelo seu melhor momento no Flamengo e deve se deixar o Mengão. Só que eu acho muito difícil do Grêmio ter dinheiro para conseguir tirar ele do Flamengo. Eu acho muito difícil também do Flamengo emprestá-lo, né, cara? Principalmente levando em consideração o valor que foi investido por ele lá em 2022. E é claro, para encerrar, o zagueiro Anderson Jesus, de 30 anos, está de saída do CRB e foi confirmado como novo jogador do Avaí. E o extremamente contestado Giai pode estar de saída, tá, rapaziada, do Palmeiras, já que o Milan pediu novas informações sobre o lateral direito e eles estão-se no escalço dele há mais de 1 ano e meio. Além do Milan, Napoli e Benfica também exploram a situação recentemente. Bom, o Giai é muito contestado no Palmeiras, cara, só que por jogar no Palmeiras, uma equipe extremamente estruturada, mesmo assim os gigantes da Europa querem trazê-lo, né, cara? Se fosse um jogador indo mal no Santos ou no Corinthians, dificilmente isso aconteceria. Mas mesmo assim o Palmeiras pode recuperar parte do valor que foi investido nele, já que ele, desde que ele chegou, não conseguiu se adaptar, né, cara, ao futebol brasileiro, tem sido bastante contestado, mesmo assim ainda pode estar tendo uma transferência para o Milan, para o Napoli, Benfica, e o Palmeiras pode estar lucrando demais com tudo isso. O Atlético Mineiro, mesmo com todos esses escândalos recentes, né, cara, de salário atrasado, direitos de imagem atrasado, está avançando, já trouxe o Biel hoje apresentado, e tá avançando sim pela negociação do Martim Paieiro, volante meia de 26 anos, tá, rapaziada? Ele joga na Udinese, e o Clube Mineiro tem intenção de adquirir os direitos federativos do argentino e tenta baixar a pedida da Udinese, e o próprio jogador já topou sim uma transferência para o futebol brasileiro, tá, rapaziada? Que as tratativas devem seguir por mais alguns dias e ter o desfecho na próxima semana, e deve sim ser anunciado como novo jogador do Atlético Mineiro. E essa informação que foi liberada pelo Gazeta Esportiva, hein, rapaziada? Isso aqui, não sei se para felicidade da torcida corintiana, mas a diretoria do Corinthians está estudando a rescisão de contrato com o Memphis já nos próximos dias. Bom, não sei se isso deixa vocês, torcedores do Corinthians, mais animados. Ou não, né, cara? Muitos torcedores gostam muito do Memphis, que isso eu vejo constantemente. Mas foi dito sim pelo Gazeta Esportiva que o Corinthians está estudando a rescisão de contrato com o Memphis após os jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O Timão entende que o atacante holandês tem um alto custo. Irá avaliar o seu desempenho do que ele já entregou até então, né, cara, que já tá há mais de 1 ano aí, vestindo as coisas do Corinthians, e do que deve entregar nesses jogos extremamente importantes. Bom, Palmeiras, vai enfrentar o Palmeiras agora na Copa do Brasil. Se formos levar em consideração o momento, dificilmente o Corinthians avança, né, cara? Então, se o Memphis tiver um papel passivo nessas partidas, como tem tido recentemente nos clássicos, já são mais de 13 jogos, 11 jogos, não fez nenhum gol, nenhum clássico, se ele continuar tendo essa postura, principalmente depois desse jogo contra o Palmeiras, dificilmente ele permanecerá no Corinthians, e a diretoria deve sim rescindir o contrato dele, porque vamos ser sérios, né, cara, o cara recebe 4 milhões de reais por mês, não faz nada, né, cara? Não faz nada. Tem algum destaque aqui, outro ali contra menores do futebol brasileiro, mas quando chega na hora de decidir em clássicos, ele muito pouco faz. E se essa postura for mantida contra o Palmeiras, dificilmente veremos o Memphis permanecendo no Corinthians. E o negócio hoje foi fechado. O Flamengo pagou 58 milhões de reais, 9 milhões de euros,
pelo Emerson Royal. Tem uma resenha bem legal, né, cara, que o Besiktas estava interessado no Royal, muito próximo, inclusive, de vir para o Flamengo, de ir para o Besiktas lá da Turquia. E quando a torcida do Besiktas ficou sabendo do interesse do Flamengo, invadiu as redes sociais do rubro-negro, se passaram por torcedores do clube para apoiar e falar com que o Flamengo fizesse essa contratação o mais rápido possível. Bom, você sabe que o Emerson Royal é muito contestado, né, cara? Desde que esteve lá no Milan, no Barcelona, passou por outras equipes também. Cara, nunca conseguiu se firmar de fato. Agora vai vir para o Flamengo, para o futebol brasileiro. Eu acho que ele tem um nível ok, né, cara? Dá pra ser titular tranquilamente ali da lateral direita do Flamengo, principalmente após a saída do Wesley. Mas teremos que ver, né, rapaziada? Não colocaria minha mão no fogo, não. E o Vasco, hein, cara, que tá de olho em um zagueiro, tá acabando. No setor defensivo do Vasco, como setor ofensivo, meio de campo, goleiro não tá... Não, goleiro sim, e o setor ofensivo ali com o Verratti também tá indo muito bem. Mas todo o restante do Vasco está indo extremamente mal. E o Vasco busca um zagueiro pra resolver essa situação. E o Vasco busca sim e sinaliza uma proposta de 5 milhões de euros, 32 milhões de reais por Nino. Mas o Zenit quer simplesmente 8 milhões, ou seja, 3 milhões a mais, pode imaginar, pouca coisa. Futebol brasileiro isso é muito, né, cara? Ali seria basicamente 18 milhões de reais a mais, apenas esses 3 milhões de euros. O negócio dificilmente deve acontecer, né, cara? Difícil imaginar que o Vasco conseguiria trazer o Nino tão pouco tempo após ele deixar o futebol brasileiro. E o plano B do Vasco seria um outro zagueiro que também teve passagem marcante pelo futebol brasileiro, mas esse é um pouco mais de tempo atrás. Sim, estou falando do colombiano Mina. Lembra do Mina lá do Palmeiras, 2016, teve muito sucesso, foi para o Barcelona. Sempre foi um dos destaques ali da seleção colombiana. Ele está no Cagliari atualmente, caso você não sabia. Ele também está na mira do Carioca, mas acerto também é visto como difícil, né, cara? O Vasco tá querendo sonhar alto no mercado de transferência e está tomando várias e várias negativas. Bom, difícil, né, cara, de imaginar que o Vasco consiga trazer, porque você sabe que o Vasco, assim como minha equipe, o São Paulo, o Santos, o Corinthians, está passando por problemas financeiros extremamente graves, né, cara? Então, difícil ter, assim, 8 milhões de euros, ou seja, 50 milhões de reais, para investir, assim, no Nino de uma hora para outra, ou fazer um forte investimento também no Mina, mesmo sendo extremamente necessário.